Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa live domingueira. Tava aguardando você pra gente começar essa live fantástica. Hoje nós vamos falar sobre Enem. Vou esperar o pessoal ir chegando. Instagram, Facebook, YouTube, onde você quiser acessar. E tudo isso vai ficar gravado no meu site. Quando você precisar, é só acessar lá, tudo bem? Galera, o que nós vamos falar aqui é uma coisa que quase ninguém fala. E o que é? Falar sobre como fazer a prova do Enem. Tudo é questão de estratégia. E vai chegando aí, galera, que quanto mais gente tiver, mais animada eu fico pra falar todas as dicas, tá bom? Oi, Rodrigo, beijo, o pessoal tá entrando, Beatriz tá aí, Rodrigo tá, que legal. Gente, vai entrando, falando oi, fala seu nome que eu faço questão de estar falando com você aqui, tudo bem? Olha só, galera, sobre o Enem, que vai acontecer agora dia 4, primeira dica, hein? Primeira coisinha, acorda mais cedo, porque o horário de verão vai cair lá no dia 4, então você tem que estar esperto com isso, tudo bem? Olha só, esse material também vai estar no site, então quando você não conseguir olhar tudo, olha lá no site que vai estar, tá certo? Então mesmo se você chegou atrasado da igreja, ou estava estudando, dormiu um pouquinho, 5 minutos que você dormiu, né, só. Então você volta, perdeu um pedacinho, vai lá no site que vai estar lá, tudo bem? Olá, gente, vai falando oi, mandando seu nome, que eu vou estar por aqui, tá certo? Depois no finalzinho, se você quiser conversar comigo, eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá? Pra você poder tirar todas as dúvidas. Tudo bem, galera? Bom, eu tô esperando o pessoal chegar, dar um tempinho pra todo mundo estar aqui e a gente poder começar a nossa aula, a nossa live. E essa live é muito importante, galera. Por quê? Porque vai resolver sua vida. Todos os meus alunos que fazem do jeitinho que eu falo, fazem a estratégia certinha, sabe o que acontece? Passam. Viram médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, gente, o que você quiser. O que você precisa é resolver hoje tudo que você precisa ir pra fazer no Enem, tudo bem? Bom, eu tô enrolando aqui um pouquinho, né, porque eu tô vendo o pessoal chegando. Vem pra cá, galera. Hoje é a aula do Enem e é a aula que vai resolver sua vida. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Guilherme. Gente, vai chegando, vai falando oi e eu vou acenando. Muito coração, quanto mais coração, mais animado eu fico, tá bom? Oi, Sandson, tudo bem? Vai entrando o pessoal, podem conversar entre si, tirar dúvida comigo, agora é a hora, tá, galera? Eu sou especialista em Enem e pra quem tá chegando, não me conhece, eu sou Juliana Bailão. Tem um monte de gente fora que tá acessando, tá me perguntando como é que faz o Enem e eu tô aqui à sua disposição, tudo bem? Olha só, todo esse material vai estar no site, não esquece, e é só olhar na bio pra ver como é que funciona lá, tá certo? Na bio do meu site, aqui do Instagram também, em todas as minhas redes sociais. Se você não me encontrar como Português em Doses, você vai me encontrar como Juliana Bailão. Então, onde você precisar achar esse material, conversa comigo que eu vou estar à disposição, tudo bem? Opa, tudo bem então? Galera, vamos começar? Já deu um tempinho, o pessoal já chegou, já tem gente pra caramba, então já tem como a gente começar a falar, certinho? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Falar do Enem. O que acontece, galera? Primeiro que se você vai fazer a prova do Enem, tem que conhecer o edital, mais que tudo. Eu sou especialista em Enem por um motivo, porque eu estudei a prova, eu analisei gabarito, analisei o Enem, analisei quem faz tudo, quem faz a prova. Então eu também fiz prova, eu fiz todas as provas, desde 98. Lembrando que as provas mais importantes para nós são as provas de 2009 para cá, porque é a banca que tá com o mesmo pensamento, certo? Quero lembrar mais uma coisa. Vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer a prova. A estratégia do início ao fim, tá certo? Então, o que eu preciso que você faça agora? Que tenha a sua matriz de referência. O que é a matriz de referência? É o edital do Enem, né? Ai, Robs, obrigada, eu sei que você passou e tá estudando ainda, que é um cara bacana. E tem um monte de gente falando aqui que usou as estratégias e tá passando. Isso é super bacana, tá? Bom, galera, preciso da matriz de referência, porque nós vamos comentar de cada competência, cada habilidade. Por quê? Porque a competência seria o assunto e a habilidade seriam umas questões. Então, aprende o seguinte. Meu aluno que tá tendo aula comigo, eu já tô mexendo na maratona com eles há um tempo, falando de habilidade, competência e aprofundando no assunto. Com vocês aqui, eu vou dar o geralzão para você poder revisar esse conteúdo. Então, olha o que acontece, galera. O que você precisa saber para você poder fazer uma excelente prova do Enem, tá certo? Pra você gabaritar isso tudo. Olha só, aqui tá invertido, galera, mas não tem problema, tá? Você vai acompanhando do mesmo jeito que eu vou falando tudo que tá lá, tá bom? Então, olha só, é porque eu tô em 2 Instagrams, eu tô no Facebook e às vezes um não sai direitinho, tudo bem? Vamos lá então, galera? Seguinte, quando a gente fala de Enem, você tem que entender que a filosofia da prova é uma prova diferente. Não é aquela de cobrar um conteúdo em si, mas assim, o conteúdo vai ser cobrado, mas de forma aplicada. E é isso que você tem que perceber. O que acontece, galera? Quando a gente fala de Enem, eles vão, primeira coisa, mostrar as diferenças da prova, pra você saber como é que você vai trabalhar cada questão. Então, olha só, imagine que eu tenho uma questão que tem um texto motivador, e essa é uma prova tradicional, tá?
Texto motivador seria o texto que vai motivar eu fazer a questão, né? Então pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia. A gente adora esse tanto de coração, amo. Muito, nossa, beijos pra vocês. Aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma questão de prova tradicional, a primeira coisa que vem um texto, né? Que motiva a fazer a questão. E aí o que vem em seguida, galera? Seguinte, vem o enunciado. O enunciado normalmente é assim, nesse caso aqui que eu coloquei esse texto, o enunciado veio: um veículo percorre 100 metros a quadra em frente à escola em 5 segundos. Galera, quando isso aparece, ele está dizendo o seguinte para você, ele te deu uma informação. No Enem, essa informação ela é mais conteudista, porque ela leva você para a resposta que precisa. Aí o que acontece? Se fosse uma prova tradicional, como é que funcionaria? Ele ia perguntar isso, deixa eu até voltar aqui, ó. Ia perguntar isso, ia falar assim pra você no comando: qual seria a velocidade média? Já que eu tenho o tempo e o espaço, né? Então assim, é tudo que a física precisa para fazer um bom cálculo. Só que é o seguinte, galera, quando é prova do Enem, eles vão usar esses mesmos recursos, só que a questão é a aplicação. Então veja como funciona. Ele vai dar o texto motivador, o enunciado com distância, que é o espaço e o tempo, mas a pergunta é: imagine se um policial de trânsito, você multaria o condutor do veículo? Veja que para você chegar nessa resposta, você precisa fazer a velocidade média. Só que não é só fazer a velocidade média, falar para que você fez esse cálculo. Essa é a ideia do Enem, tudo bem? Agora o que acontece? Nós vamos entender agora que o Enem tem habilidades e competências. Essa aqui seria a matriz de todas as áreas, tá? Então, área de conhecimento de linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de assunto. Então, olha o que acontece. Competência seria qual o assunto que a gente vai lidar. Por quê? Porque dentro da área de competência, eu tenho muita coisa para abordar. E o que acontece? Não dá para fazer isso no ensino médio. Então, o que a gente faz? Separa alguns assuntos ali dentro, tudo bem? Dentro desses assuntos, nós vamos ter habilidades, certo? Então, cada competência vai ter um grupo de habilidades. Essas habilidades vão se transformar em problemas para você resolver. Esses problemas a gente transforma em questões. Bacana? Então, olha só. Essas questões que a gente está discutindo agora, galera, são as questões que vão formular a prova. Pensa bem, se você souber o que vai ser perguntado, então você sabe o que tem que estudar, o que você tem que analisar, o que tem que responder. É aí que está a manha do Enem. A estratégia é você conhecer bem os enunciados. E como é que você sabe disso? Com a habilidade, galera. Só com as habilidades que você vai conseguir analisar tudo isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos entender então cada habilidade, certo? Um exemplo então do uso das habilidades para você ter uma noção. Olha só, nós vamos aqui usar cada competência, falar o assunto dela, você vai anotar isso e vai revisar. Nós estamos há 2 semanas do Enem, galera. Então assim, já não pode mais brincar. A leitura agora, o estudo é, super focado. Então vamos lá? Primeira competência. Qual seria o assunto? O assunto nosso aqui, gente, é linguagens e comunicação. Todos os tipos de linguagem que eles vão discutir com vocês. E toda forma de comunicação. É isso que eles querem. Para isso tem que entender primeiro o que é comunicação, o que é linguagem. Tudo bem. Nessa competência eu tenho a habilidade número 1. O que eles vão pedir para você na habilidade número 1? Os códigos. Quais seriam os símbolos que a gente usa, tudo bem? Então ele fala assim, identificar as diferentes linguagens. Veja bem, você vai colocar assim, habilidade 1. Quais são as linguagens? É isso que ele vai perguntar para você. Para você entender isso, olha o assunto que você tem que discutir. Linguagem é todo o conjunto de signos que fazem sentido para nós, tudo bem? Então, é muita coisa. Você tem que conhecer o signo escrito com palavra, o signo que não é com palavra. Então, o que você vai ter que anotar e estudar em casa direitinho? Revisar. Texto verbal, texto não verbal, tudo bem? E as formas que eles podem se relacionar. Ele quer que você reconheça o texto verbal do texto não verbal, tudo bem? E quando ele fala de texto verbal, é texto que tem palavra. E se tem palavra, você vai perceber se a palavra vai ser falada, ou seja, oral, ou se ela é escrita. E vão perguntar para vocês a marca de texto escrito e a marca de texto oral, tudo bem? Existem coisas que você faz na fala que você não faz na escrita. E isso faz você reconhecer o que é texto escrito e o que não é, tudo bem? Então, olha só, galera, habilidade número 2, olha só, o que ele pede para você? Habilidade número 2, ele fala reconhecer os signos. E o que seria isso? Reconhecer a relação entre esses signos. Gente,
quando você pega um texto verbal com um texto não verbal, os dois juntos têm um significado, certo? Esse significado juntos é que eles vão buscar com vocês. Por que eu coloquei um texto com palavra perto de um texto que não tem palavra? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, estão vendo? É um texto não verbal. Acontece que o texto não verbal é esse aqui, ó, relacionar e reconhecer os signos. Esse texto não verbal, ele não tem palavra. Só que todo texto que não tem palavra, ele é plurissignificativo, ou seja, tem significado demais. Não tem lugar para você fazer uma leitura, começar a leitura e terminar a leitura. Então não é uma leitura linear que a gente fala, certo? E o que acontece? Normalmente eles vão colocar aqui para você um texto com palavra. E aí, quando ele colocar o signo verbal, olha só, artrópodes, viu? Tem palavra com um texto que não tem palavra. Ele direciona a sua leitura. O nome disso é ancoragem. Como é que é a ancoragem? O texto verbal direciona a sua leitura. É isso que você vai fazer. Tudo bem? Então, olha só. Eu não quero que você veja uma libélula aqui. Eu quero que você veja artrópodes. Isso é ancoragem. Bacana? Então, você vai ter uma noção de relação entre os signos. Bacana? Bom, habilidade número 3, galera. Olha o que acontece. Na habilidade número 3, ele pede para você relacionar informações. Não é mais relacionar signos. É relacionar informações. Então, quando um texto inteiro traz uma outra informação. Como é que você pode relacionar? Primeiro, intertextualidade. Sabe o que é isso? É a capacidade de um texto lembrar outro, tá certo? É uma das formas de a gente relacionar as informações. Outra forma que ele vai trabalhar é com a intergenericidade, que é a mistura dos gêneros, galera. Um gênero ligado a outro, sabe? Então, olha só. E, por fim, vão trabalhar com vocês a função do texto. Para que o texto foi trabalhado? Para que ele foi criado? A função do texto são 4. Oi, gente. Beijo, que bom que o pessoal tá chegando. Vai falando oi aí, galera. E participando da live, tá certo? Se quiser mandar pergunta, eu vou responder tudo para vocês. Bacana? Então, vamos voltar aqui. Função do texto, galera, são 4, e eu quero que você entenda cada uma. Função informativa, quando o texto visa apenas dar informação. Função publicitária, quando a gente tem a intenção de induzir, convencer o leitor a fazer alguma coisa. Temos a função artística, em que a intenção é fazer o leitor refletir sobre um assunto. E a função de entretenimento, que é aquela função que a nossa preocupação no texto é simplesmente divertir o leitor, fazer com que o tempo passe. Bacana? Então, galera, nós estamos falando de 4 funções textuais e eles vão perguntar isso pra vocês. Bacana? Bom, mais uma coisa, galera. Habilidade número 4, que seria a habilidade que fala, a última habilidade dessa competência, e é a mais difícil, em tese. Porque as habilidades, elas vão em grau crescente de dificuldade, certo? Pra você ter noção, se você não sabe quais são os signos, que é a habilidade 1, não tem como você relacionar os signos, que é a habilidade 2. Então ele sabe que você acertou a habilidade 2, você tem que ter acertado a habilidade 1. Concorda? Agora, se você acerta a 2 e erra 1, peraí, vamos pensar. Se você acerta a relação entre os signos, não tem como você errar quais são os signos. Percebe isso? Bacana então, galera. Seguinte, habilidade número 4, o que ela fala dessa competência? Ela fala sobre a importância, a visão crítica de uma utilização de uma linguagem. Quando é que você deve utilizar uma linguagem ou não? O nome disso é adequação de linguagem. É isso que eles vão perguntar para você. Então aqui, exemplo, nessa situação em que tem uma mulher pedindo emprego. E ela fala o seguinte: fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí ele pergunta, e o português? Aí ela fala, e vareia. Ué, então ela não foi adequada, porque numa situação de entrevista de emprego, ela deveria saber o português adequadamente, concordam? Então, o que eles vão falar para vocês nessa habilidade? Se a linguagem está adequada ou não para aquela situação, tudo bem? Ok, ela poderia falar vareia numa situação cotidiana, não teria problema que passaria a informação do mesmo jeito, mas não numa entrevista de emprego. É isso que a gente tem que analisar nessa habilidade, tudo bem? Essa é chamada visão crítica. Bom, galera, mais uma situação. Competência diária 2. A competência diária 2 é outro assunto. Então, qual é o assunto que nós vamos estudar? Língua estrangeira moderna. Então, o que eles vão trabalhar na língua estrangeira moderna? 4 habilidades. Primeira habilidade, que é a habilidade 5, fala do vocabulário adequado ao tema do texto. Tudo bem? Olha só. A habilidade 6 fala da questão gramatical, da gramática e da compreensão do texto. Só uma dicasinha, tá, galera? O vocabulário, ele é mais cobrado na prova de inglês, enquanto a gramática e a compreensão, ela é mais cobrada na prova de espanhol. O que faz a prova de espanhol ser um pouquinho mais pesada que a prova de inglês, tudo bem? Bom, galera, mais uma coisa. Habilidade número 7. Ele vai perguntar para você a função social do texto.
Aí fala, mas eu já estudei isso, né? Já. Lá nos textos de língua portuguesa. Agora eles querem saber os textos de outra língua. Se você sabe a função. Se é uma propaganda, se tem função, então, publicitária. Se é um jornal, uma notícia, uma reportagem, tem função informativa. Percebe? Então ele vai colocar textos de outra língua para você perceber qual a função dele. E mais uma coisa, galera. Habilidade número 8, que ele vai perguntar a importância da língua estrangeira. Quando ele perguntar isso, você tem que comprar a ideia. Qual que é a ideia? O Enem entende que você é uma pessoa que pode incorporar outras línguas e mesmo assim manter a sua identidade na língua portuguesa. Então você vai comprar essa ideia. Toda vez que a questão falar assim que você vai ter acesso à cultura, acesso ao conhecimento de outras culturas, isso é a cara do Enem, tudo bem? Inclusive, galera, às vezes a pessoa fala assim, tá ficando americanizado, já viu isso? Americanizado porque fala muita palavra em inglês, mas isso não quer dizer que ele vai perder a identidade, tudo bem? Essa aqui é a ideia, tá bom? Gente, coisa... Larissa, eu tô lendo o que você tá falando aqui. Coisa linda. Muito... Saudade, gente. Amo vocês demais. Oi, Carmen, tudo bem? Olá. Oi, Beatriz. Tudo jóia? Olha só. Galera, eu coloquei aqui uma lista do que mais cai. Como aqui a gente não consegue mostrar na live, eu vou deixar isso disponível nas minhas redes sociais, tudo bem? Então você tem que acessar, se cadastra lá no meu site que você vai receber tudo isso, tá certo? Então todas as capacidades, essas habilidades, estratégias, estatísticas, tudo isso tem comprovação, tá, galera? E se você quiser acessar o site do INEP, vai estar tudo lá também. Agora, esse material que eu falo o que mais cai, o que é mais cobrado, tá lá no meu site. Então entra lá, se cadastra, você vai ter que receber tudo. Aqui eu fiz um gráfico do que mais cai na prova de espanhol e na prova de inglês. Então é bacana você dar uma olhada, tudo bem? Bom, galera, vamos para a competência número 3? Competência número 3, ela fala sobre linguagem corporal. E sabe o que é isso? A forma de lidar com o corpo, tá? Oi, Aneline. Anelita, tudo jóia? Beijinho. Pessoal, vai entrando, mandando coração, que eu sei que vocês estão por aí e estão analisando a aula, tá certo? Pra quem chegou agora, a gente tá falando da prova do Enem, que vai acontecer no dia 4, e eu tô dando uma estratégia de fazer a prova. Avisa o seu amigo como é que faz isso. Fala pra vir falar comigo, pra ver a live, acessar meu site, que tá todo o material. Aqui, galera, eu vou falar sério pra vocês. Se vocês usarem as minhas estratégias, eu garanto pra vocês uma boa situação no Enem. Se não for aprovação total, vai ser aprovação em segunda chamada. Não tem como passar. E eu vou falar mais, não interessa passar em primeira chamada ou segunda chamada, primeira opção ou segunda. O importante é você passar, e você vai passar. Tudo bem? Bom, e eu tô garantindo isso pra vocês, porque eu já tenho experiência demais com isso, galera. Então, segue as experiências, tá? Eu acho assim, melhor do que o que a gente tem de experiência, é ouvir quem já fez muito mais coisas nessa área. E eu já ralei muito com isso pra poder ajudar você. Porque o seu sucesso tem que ser o meu, né? E eu torço muito por vocês, tá? Ô, Rodrigo, tudo jóia? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente, por estar falando oi. E manda coração, que aí eu fico mais animada. Vamos voltar? Linguagem corporal. Vocês sabem que 70% da nossa comunicação é feita com o corpo, né? Eu nem vou falar porque eu acho que é uns 90%, porque tanto que eu mexo, que eu falo, levo a mão. Então, assim, é a forma que eu tenho pra me comunicar. O que acontece, galera, é que eles vão pedir pra vocês algumas habilidades. Primeira habilidade, ele vai pedir pra você reconhecer as manifestações corporais do seu dia a dia, no seu uso do dia a dia. Reconhecer essa leitura corporal como uma coisa que você necessita para se comunicar. É essa a ideia. Então o que você vai ter que estudar aqui, galera? Primeiro, da leitura corporal, o padrão estético, o significado dessa leitura do corpo, sabe? Sabe quando a pessoa dá um sorriso irônico, você fala, nossa, tá sendo irônico aí, hein? Essa leitura corporal que eles vão cobrar de vocês. Já caiu, inclusive, questão que ele colocava fotografia assim e perguntava qual era a atitude de cada pessoa, entendeu? Agora escuta, galera, outra coisa que eles vão pedir é sobre o padrão estético corporal. A busca pelo corpo perfeito, a busca da estética. Pessoas que usam, às vezes, muitos hormônios, que se chamam de bomba, né? Pra poder ficar forte. Ou abusam da plástica, abusam do botox, aquelas coisas todas, pra poder ter um padrão estético. A busca de um padrão estético, que é quase impossível, né, galera? Porque cada um tem uma genética diferente. Então não tem como fazer uma coisa padronizada. Então, eles buscam trazer pra nós a ideia da aceitação de si mesmo. Pensa bem, compra essa ideia. Aceitação do seu corpo pra você viver bem. É essa a ideia, tudo bem? Bom, galera, qualquer coisa que vocês tiverem por aí, fala um oi, comenta que a gente vai melhorando por aqui. A live foi feita pra vocês, o que vocês precisarem a gente tá aqui à disposição, tá certo? Bom, a próxima habilidade, gente, a habilidade 10, é uma das mais engraçadas porque todo mundo
erra numa coisa muito boba, que é reconhecimento do esporte. Sabe o que eles entendem? Que você tem que o nosso corpo, ele pode se transformar para se adaptar a algumas situações do dia a dia. Então, aqui ele vai trabalhar com uma coisa muito importante: atividade física e saúde, tá tudo bem? Agora, quando eu falo de atividade física, você tem que entender que é diferente de exercício físico. Porque a atividade física, galera, é você sair do repouso. Então, se por acaso eu levantar o braço, eu já saí do repouso, eu fiz uma atividade física, tá? Idosos, crianças, gestantes têm que fazer atividade física, certo? Exercício físico pressupõe gasto de energia. Então, quando você faz um exercício de forma repetitiva, a ideia é que você gaste energia. E isso é exercício físico, tudo bem? Essa é a diferencinha básica. E eles ligam muito a atividade física à saúde. Então, ele vai falar algumas coisas sobre sedentarismo, sabe? Vai falar como você pode mudar seus hábitos fazendo esportes. E aqui entram os esportes, né? E aí que eu achei que é engraçado, porque todo mundo cresce fazendo um esporte. Só que chega aqui e ninguém sabe responder. Quando toda a prova do Enem, galera, todas vão cair sempre questões sobre esportes. Eles escolhem um esporte e vão pedir os fundamentos principais, o fundamento do esporte. Por exemplo, vôlei, não tem manchete, tem cortada, tem toque, né? Ele pode perguntar de qualquer esporte. Por incrível que pareça, já caiu 2 vezes handball. Então você teria que saber cada situação, certo? Então assim, dá uma lidinha nos esportes que mais aparecem no Brasil, que são mais comuns, e fica sabendo os fundamentos, regra, pontuação. Vem Enem mesmo, tá, Giovana? Porque fala assim, vem em mim, Enem, porque a gente tá facinho mesmo. Tá facinho, nós vamos acertar essa prova inteira. Se Deus quiser, quem seguir minhas técnicas, vão fazer mais de 40 questões em linguagens e códigos. Tenho certeza disso. Então, eu acredito tanto nisso, galera, que eu venho e falo pra vocês todas as dicas e eu tenho capacidade de fazer todos os simulados exercícios com vocês em sala, nessa maratona, pra vocês verem que eu tenho toda a razão do que eles perguntam em prova, certo? Vamos lá. Habilidade número 11, que é a terceira habilidade dessa competência e uma das mais complexas também, porque ela exige de você uma visão crítica da linguagem corporal, porque a gente usa a linguagem corporal para transferir informações. E eles falam o seguinte: reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Essa interação social, ela vem como forma folclórica e usar as pessoas que têm diferenças entre nós para a gente poder aglomerar, juntar, aceitação das pessoas que têm diferentes formas de se comunicar, entenderam? E isso é bacana, porque o Enem levanta uma forma de integração. Essa que é a ideia. O que acontece, gente? A questão do folclore. Dá uma olhadinha depois no conceito de folclore. Por que algo é considerado folclórico? Quando você tiver esse conceito na cabeça, vai ficar fácil saber por que balé, por exemplo, não é uma dança folclórica. E quadrilha, sim. Então, o folclore, ele pressupõe que você vai ter uma troca de informações de geração para geração, de grupo para grupo, tudo bem? Oi, Jonathan, beijo. Oi, Isha, gente, os nomes de vocês, fala o nome na frente que eu vou lendo todos. Oi, que é gatinho. Galera, o pessoal vai aparecendo, vai falando oi, e eu fico muito feliz de vocês estarem participando aqui, tá certo? Oi. Então, habilidade de competência 3, né? Já as 3 apareceram, certo? Bom, gente, outra competência que a gente tem, e quero lembrar que isso aqui, galera, vai estar lá no site, tá? Quais são os conteúdos mais cobrados e as habilidades que mais caem. Então é bacana você dar uma olhada, porque nesse momento de revisão você tem que direcionar a sua leitura. Sayonara. Sai. Agora eu sei. Beijo, ó, pra você. Bom, olha só, gente, saudade demais de vocês. Ai, Gabi, também, muita saudade. Bom, esse pessoal vai pra faculdade, fica formado, depois vem e fala oi. Nossa, o coração fica apertadinho, porque a saudade é grande, tá? Bom, gente, vamos lá pra competência de área 4. Competência de área 4 fala de artes. O que as artes trabalham aqui, gente? O Enem trabalha muito com cultura, com pintura, com dança, com música, que são formas artísticas. Mas nem sempre, quando você tiver uma pintura, significa que a questão vai ser de artes, tá? Ele tem que perguntar exatamente as questões sobre artes, que são a da habilidade 12, que ele pergunta as funções da arte. Você vai anotar e vai perguntar pro professor de arte como funciona isso. Oi, Vitor, tudo bem? Seguinte, galera, vai perguntar então pro professor de artes. Quais são as funções da arte? Olha só, pragmática, naturalista e formalista, tá certo? Você vai olhar essas funções da arte. Para que alguém faz a arte? Para que a arte existe, né? Então, assim, é para isso que ele vai fazer essa pergunta. Ó, habilidade número 13, ele vai perguntar para vocês sobre os movimentos artísticos.
não tem escola literária? Pois é, aqui tem escola artística. Então você vai pensar o seguinte, isso foi uma dica da minha amiga Consuelo, que foi fantástica, e ela falou assim, Juliana, olha um artista de cada escola artística e memoriza esse artista lembrando das características dessa escola. E foi isso que eu fiz. Melhorou muito a minha análise, sabe? Então o que acontece? Oi Matheus, tá joia? Olha o que acontece, gente. Quando a gente fala de arte, a gente não tem muito contato com isso, né? Então pensa assim, ó, olha o que eu fiz. Eu pensei assim, o Aleijadinho. Aí olhei a obra do Aleijadinho e falei, nossa, característica do barroco. Aí toda vez que eu penso no Aleijadinho, eu lembro do barroco. Aí lembro as características. Fica mais fácil isso, entendeu? Bacana. Gente, hashtag vem Enem e põe assim, ó, estratégia da bailão. Tem assim, ó, antes da bailão, depois da bailão. Põe hashtag assim, passando com a bailão. Gente, eu sou colecionadora de história e de aprovação. Se eu fosse juntar todos os meus alunos que passaram com as minhas técnicas, nossa, teria que fazer uma live inteira falando o nome de cada um, de uma live de um dia. Graças a Deus. Porque tem estratégia pra tudo. Então, assim, ó, vai marcando aí, ó, põe assim, ó, vem bailão, vem Enem, estratégia da bailão, vem assim, gente, porque vocês vão passar e eu tenho certeza, porque eu tô contando com o churrasco, lógico, né? Olha só, habilidade número 14 de artes, galera, importância da arte. E aí que tá a parte importante. Por que a arte é tão importante pra nós? Sabe por quê? Porque quem não tem noção crítica são as pessoas que não têm acesso à arte. Porque a arte, ela visa reflexão. Então, ela ensina a gente a refletir, a ver as novas culturas, a analisar o que está acontecendo. Então, quem não tem acesso à arte é uma pessoa acrítica, amorfa, entende a situação? Então, a gente precisa da arte, porque você vai ter acesso à diversidade cultural, entender as manifestações culturais, e isso mostra a identidade de um povo, certo? Então, a arte, ela é muito importante para nós, tá bom? E é isso que eles vão perguntar na habilidade 14. Bacana? Ok, galera, aqui também estão as matérias que mais caem. Vou falar de novo. Pra quem não pegou isso aqui, galera, e passando cavalhão, adorei, Vitor, hashtag fantástica. O que acontece? Se você não tiver acesso agora, não conseguir ver depois na live, lá no meu site tem todas essas tabelas, inclusive das outras matérias, que eu tive esse cuidado, esse carinho de colocar também das matérias de matemática, de ciências naturais, ciências humanas. Então acessa lá minha plataforma, meu site, Português em Doses, e pega todo esse material, tudo bem? Bom, galera, seguinte, passei com a bailão, adorei. Gente, vou fazer um concurso de hashtag, adorei. Vamos fazer assim, a melhor hashtag vai ficar, e assim, pode inventar, passei com a bailão, adorei também, vamos lá. Glória a Deus, né, Vitor? Tem que passar mesmo, galera, porque o ano que vem eu quero todo mundo na faculdade, todo mundo feliz, fazendo churrasco, vai ser super bacana, né? Então, eu passei com a bailão também, adorei, hein, Matheus? Olha só, galera, competência diária 5. São 9 competências aqui, tá vendo? A gente já tá na 5. Então, na quinta competência, ela fala sobre literatura. Então, você tem aula de literatura para fazer 3 habilidades. Então, de 3 a 5 questões que vocês vão ter aqui, tá, galera? Então, o que acontece? Habilidade número 15, ele fala dos movimentos literários. Então, assim, as escolas literárias. O que mais vai cair aqui? Romantismo e modernismo. Então, tome cuidado com esses elementos. Tome cuidado também com alguns autores, que são, assim, as paqueras do Enem. Drummond é a paquera do Enem. Machado de Assis, sempre namoradinho do Enem. E que mais? Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Dá uma olhadinha nas obras dessas mulheres fantásticas e que provavelmente vai cair alguma coisa sobre isso. Você vai ler a prova, você vai chegar a arrepiar. Falar, não, a bailão falou. E falei mesmo porque vai cair e questão dada tem que ser questão acertada, tá certo? Galera, é o seguinte, habilidade número 16... ele fala o seguinte, a interpretação literária, interpretação de poema, que é uma dica. Poema é texto, gente. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Analisa como se você estivesse analisando um texto qualquer. Então, assim, na introdução ele apresenta os dados, apresenta a tese que ele vai desenvolver. É lógico que a tese é uma opinião ou sentimento que ele vai desenvolver ali. E no final, na conclusão, ele retoma. E no desenvolvimento do poema, ele vai argumentando o que ele está sentindo, o que ele pensa. Então, assim, observa como se fosse um texto normal. Lembrando que a linguagem normalmente é figurada,
figurada, né, galera? E se é figurada, se ele fala pedra, nem sempre pedra quer dizer pedra mesmo. Então, olha o contexto, comprando a ideia do autor, tudo bem? Bacana. Oi, Márcio, tudo jóia? Bom demais, obrigada. Gente, Márcio, marido da Super G Silma, professora de Libras, fantástica, tem um coral fantástico de Libras, com crianças surdas, né, e mudas, e é uma coisa linda. Fã número 1 de vocês, saudade demais. E olha só, gente, habilidade 17, que fala ainda na literatura, ele fala o seguinte, a importância da literatura. Quero lembrar que a literatura é arte. E se é arte, a mesma importância da arte é a importância da literatura. Só que o detalhe é que a literatura é a arte com palavra. Então, quando você tem a palavra, essa é a parte concreta. Então, você sabe que aquilo lá vira um documento. Então, você tem uma memória. O povo tem uma memória porque tem material escrito. Essa que é a ideia, tá, galera? Então, a literatura é muito importante para nós. Por quê? Ela traz os valores sociais e humanos da época. Com a parte escrita você vê como que as pessoas pensavam, como que elas agiam naquele momento, como que era a forma de escrever, né, daquele momento, e o patrimônio cultural nacional. Então o nosso patrimônio, que lá nas ciências humanas eles chamam de patrimônio imaterial, tá certo? Para nós também é patrimônio imaterial. Só que lá nas ciências humanas eles trabalham esse conceito, tudo bem? Ok, olha só. Oi, Ronilson, tudo jóia? Olha só, aqui também estão os conteúdos que mais caem em literatura. Não se esqueça de estudar modernismo e romantismo, tá, galera? Que são as partes mais importantes das escolas literárias. Bom, competência diária 6. E o que ela fala? Fala sobre produção de texto. Aí você fala, vai, mas produção de texto na redação? É redação, galera. Só que aqui ele não vai pedir para você fazer a redação. Ele vai pedir para você analisar um texto pronto. Qual que é a primeira habilidade? 18. Ele fala assim, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a estruturação e organização dos textos. O que a gente precisa fazer aqui? Progressão temática. Você vai lembrar de referência anafórica e catafórica. Lembrando que referência anafórica é de retomada, catafórica é de projeção, buscar a informação lá na frente do texto, tá certo? E o uso dos conectores. Para isso, você vai ter que estudar período composto. Principalmente as adversativas e as adverbiais. São as que mais caem. Das adversativas, gente, já caíram várias questões sobre o uso do mas. Então, assim, da adversativa. Então, você vai olhar as coordenadas e as adverbiais com muita cautela, tá certo? Você tá anotando aí que você vai estudar isso. Bacana? Olha só. E a estruturação e organização dos textos. O que ele pede aqui pra você? Tipologia de texto, sabe? Estrutura narrativa, dissertativa. É isso que eles vão perguntar. Bom, galera, competência diária 6. O que eles vão pedir agora pra nós? A habilidade número 20, que fala sobre a importância do patrimônio linguístico. Qual que é a importância do nosso patrimônio linguístico, galera? É o seguinte, nós temos um patrimônio porque ele dá acesso à nossa identidade. Então, é essa a ideia que nós vamos comprar. Normalmente, as questões vêm assim, ó. Preservação da memória, preservação da identidade nacional. Tudo bem? Ok, gente. Seguinte, vamos para a próxima competência? Competência diária 7, que fala de compreensão e interpretação de texto. Embora você fale assim, nossa, mas a prova tem muita interpretação. Não, a prova tem muito texto. Perguntas de compreensão e interpretação de texto não são muitas. Aliás, interpretação de texto é porque tem menos pergunta, tem muito mais sobre compreensão. E óbvio que são coisas diferentes, né, galera? Se não fossem diferentes, não seriam palavras diferentes aqui, certo? Então, o que acontece? A compreensão de texto, ela tá falando do que está escrito no texto. É ler o que está escrito, é fazer comparação de informações para ver se você consegue, na alternativa, falar a mesma coisa que você fala que está escrito no texto. Já a interpretação fala do implícito. Então, nós vamos ter que lembrar do material dos implícitos, tudo bem? Não tem como, Beatriz. Você vai passar também, Bia? Demais. Yasmin, tudo jóia? Tem que passar mesmo, galera. E assim, se usar as minhas dicas, eu garanto. Hashtag já passou com a bailão, tá certo? É assim que funciona. Gente, tô inventando hashtag também. Você pode inventar hashtag, que eu vou fazer um concurso de hashtags depois. Vocês vão ver que bacana que vai ser. Olha só. Reconhecer em textos diferentes os recursos verbais e não verbais. O que você tem que estudar aqui? Anota aí, figura de linguagem. Os recursos morfológicos, que trabalham as classes gramaticais. Os recursos sintáticos, que trabalham a estrutura da frase. Os recursos semânticos, que metáfora, metonímia, eufemismo, as figuras que trabalham o sentido, tudo bem? Antítese, paradoxo, ironia são figuras também muito importantes que costumam cair muito. E lembrando que paradoxo no Enem
não é, eles chamam de oxímoro, então é a mesma coisa, então dá uma olhadinha, tá? No Enem eles não fazem diferença de oxímoro e paradoxo, então é a mesma coisa pra nós, bacana? E por fim os recursos sonoros, que caem muito na prova de literatura também. A literação e a sonância são as figuras mais importantes aqui. Você vai revisar essas figuras, tudo bem? Ver a aplicação delas, ver texto, ver se você reconhece. Amigo, se você já sabe o que vai cair, então estuda isso. Você tem agora 2 semanas para revisar esse conteúdo, bacana? Ok, galera. Competência de área 7 ainda, habilidade 22. Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos. Sabe o que é isso? Compreensão de texto. Então, a sua base de análise está escrita no texto. Então, tudo que você pensar, sinônimo, se escrever a frase de outro jeito, se fica no mesmo sentido. É isso que vocês vão ter que vão perguntar para vocês, bacana? E uso dos recursos textuais. O que são recursos textuais? Usar palavras, sinonímia, polissemia. Então, usar a palavra dentro do texto. Bacana? Ok, galera. Competência de área 7 ainda, habilidade 23. Inferir. Inferência significa interpretar. Interpretação, galera, é a parte de analisar os implícitos. Então, o que você vai estudar? Pressuposto e inferência. Você vai lembrar o que é pressuposto e o que é inferência. Bacana? São 2 informações que estão implícitas, mas a localização delas no texto ou na ideia são diferentes. E as informações são diferentes. Como o próprio nome diz, pressuposto é a informação que vem antes. E implícito é a informação que vem... implícito, desculpa. Inferência é a informação que vem depois. É uma conclusão. Normalmente na prova vem assim, ó. Pode-se inferir, depreender, pode-se concluir. São as informações que ele usa, tá certo? Para falar que é conclusão. Quando é pressuposto, ele fala o pressuposto desse texto. A palavra pressuposto vai marcar a pressuposição. Bacana? Ok, galera. E por fim, a gente tem a habilidade 24, que ele pergunta as estratégias argumentativas. O que são as estratégias? Que você usa para convencer o seu leitor. Nesse caso, ele vai perguntar para você como é que o autor fez para convencer o leitor. Galera, comoção, intimidação... Então, são formas de levar seu leitor a fazer o que você quer. Agora, onde é que você vai encontrar essas informações? No desenvolvimento do texto. Volta aqui. No desenvolvimento do texto. Certinho? Você tem a introdução, tem a conclusão. No desenvolvimento do texto vem a argumentação. Por exemplo, exemplificação é uma estratégia. Que mais? Generalização, citação. São estratégias de convencer alguém. Tá certo? E bacana, galera. Competência de área 8. Gramática e variação linguística. Falando em variação linguística, existem alguns posts do Enem aí, do INEP, que eles estão falando muito sobre a variação de linguagem, né? Então tá o maior spoiler aí falando que deve ser uma redação sobre preconceito linguístico e tal. Galera, se for sobre isso, preconceito linguístico, tem que conhecer variação linguística. Nós temos um padrão de linguagem, certo? Tudo que variar desse padrão, para nós é uma variação. Aí você fala, então tá, de onde saiu esse padrão? Gente, eu tinha vários tipos de linguagem, nós tínhamos isso. Nós escolhemos um tipo e falamos, esse aqui vai ser o padrão, esse aqui vai ser ensinado na escola. Por quê? Porque tinha regras. Era mais fácil ensinar isso na escola, ensinar regras para todo mundo. Óbvio, né, gente, que essa padronização excluiu muita gente da linguagem. E aí começaram as variações. Variações por fala, por região, por... tempo, então assim, por idade, essas variações que a gente chama de variações linguísticas, tá bom? E o que acontece? Habilidade 25. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas. Ele quer saber a palavra, o termo que foi usado, que faz você reconhecer que aquela palavra está dentro do padrão ou fora do padrão. Entendeu a ideia? Por exemplo, aqui eu trouxe um texto que ele fala assim, ó, o gaúcho e o mineiro. Aí o gaúcho fala assim, na minha terra só tem macho. E o mineiro diz, olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Como é que você sabe que é o mineiro que tá falando? Tem algumas marcas no texto que você percebe que ele é mineiro. E não é a palavra nós, porque não é só mineiro que fala nós. Como é que você sabe que é mineiro? Ele fala assim, olha. Olha é uma característica do mineiro. Bom demais. Além de juntar a palavra, quebrar a palavra, isso é marca mineira, percebe? Então, são essas marcas que eles vão cobrar da gente, tá certo? Para reconhecer o que marca com localidade ou não, tá bom? Olha só, a habilidade 26. Relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. O que é isso? Nós temos algumas formas de falar.
Aliás, a gente tem um padrão e várias outras linguagens contidas em nós. É como se fosse um guarda-roupa cheio de roupas. Nesse caso, nós somos o guarda-roupa e cheio de linguagens. E aí você escolhe a linguagem que melhor se adequar à situação. Então, veja bem, eu coloquei um exemplo aqui. Esse homem de terno que vai surfar. Pensa, gente. Ele vai surfar e tá de terno e fala assim, ó: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Gente, quem vai pegar a onda não fala assim, né? Então, assim, ele tá errado? Não, não existe errado no Enem. Existe adequado ou inadequado para a situação, só. E aqui ele tá inadequado. Se ele estivesse fazendo uma palestra, estaria adequadíssimo. Mas aqui não, percebe? Então, eles vão pedir para você fazer um texto de forma que ele fale de forma adequada, ou ele vai colocar a forma inadequada e pedir para você colocar na forma padrão. Tudo bem? Pode ser assim que aconteça. Bom, beleza, galera. Habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão. Isso é gramática. E aí tem gente que fala que não cai gramática na prova, né? Cai sim, galera. É lógico que não é a gramática inteira. Normalmente tem uma questão de gramática, 2 no máximo. E o que eles costumam cobrar muito? Conjunções, o significado das conjunções, pronomes, verbos. Então, assim, você vai dar uma olhadinha nisso. Aqui eu trouxe o porquê, os usos do porquê, que também costumam cair na prova. O que você vai fazer? Revisar esse conteúdo. Uso do porquê, dos conectores. Então, assim, conectores, lembra lá, adverbiais, pronome relativo, dá uma olhada nesses conectores, tá? E vão perguntar pra você sobre verbo. Então, pronome e verbo é sempre muito bacana você revisar. Bacana? Ok, gente. Mais uma coisa, competência. Eu coloquei aqui pra vocês todo o conteúdo que precisa, que cai bastante, as habilidades que mais costumam cair também. Galera, competência diária 9, nossa última competência, né? Você tá vendo que a live é longa? Eu tô revisando todo o conteúdo, galera, porque você tem 2 semanas pra revisar e eu tô direcionando sua leitura, seu estudo. Então, olha só, competência diária 9, ela fala da linguagem digital. O que a linguagem digital traz? Primeira habilidade, 28. Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. O que é isso? Impacto social das tecnologias. Você já pensou ficar um dia inteiro sem celular? Você já imaginou que loucura? Não, você já ficou, né? A hora que, assim, 1 hora, 2 horas, você entra em desespero. Esse é o impacto. Sabe, você não conseguir mais viver sem a tecnologia? Então, assim, essa que é a ideia. Sabe o que eu fico imaginando? Como é que os nossos pais viviam no tempo que não tinha celular? Né? Então, se não tinha celular, ele precisava falar com alguém urgentemente. Como é que fazia? Sabe? Não falo, gente. Não, e os nossos avós, que nem telefone tinha, sabe? Porque o telefone também é uma tecnologia, certo? Então, assim, e a tecnologia da informação. São os recursos que a gente usa para melhorar a informação, para agilizar isso, né? Então, antigamente, galera, uma informação sobre economia, né, demorava dias para chegar, sabe? De uma cidade a outra. Hoje, Wall Street vive 24 horas por dia. Então, assim, não cala nunca, a informação é instantânea, né? Isso é muito bacana. E a gente vê pelo WhatsApp mesmo. A gente, quando conversa com alguém, quer uma resposta rápida, né? Então, a gente já quer esse imediatismo, exatamente porque tempo pra nós vale muito, né? Então, a gente aprendeu essa coisa imediata. Detalhe, gente, a obtenção das informações. Eu me lembro de muitas questões do Enem que falavam sobre os emoticons. E engraçado, tanto que a gente usa errado esses emoticons, né, galera? A gente coloca uma carinha lá achando que é uma coisa, na verdade é outra. E aí eu trouxe esses emoticons, depois vocês dão uma olhadinha lá, pra vocês verem que esse uso que a gente usa, os usos no WhatsApp, ou o uso dessas tecnologias, trazem para nós alguns significados bem simples, né? E que a gente às vezes não consegue interpretar. Engraçado que isso aqui vai culminar lá naquela linguagem corporal, de leitura de expressões. Só que leitura de expressão em pessoa é uma coisa, né, galera? Agora, em emoticons fica um pouquinho diferente. A gente pode colocar uma adequação da linguagem que a gente quer. Enfim, e competência diária 9, nós estamos na nossa penúltima habilidade. Então, olha só, e ela fala assim, ó, identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação. Entender qual é a tecnologia que foi utilizada, qual a informação que foi usada. Então aqui, a gente vai falar dos gêneros digitais. O que é isso? Existem textos que a gente faz para a internet. Por exemplo, se você quisesse escrever do seu dia a dia, você faria um diário se fosse no papel, concorda? E se fosse na internet, o que você faria? Pois é, você faria um blog, concorda? Você colocaria seu diário. Se você não quiser escrever, você quer filmar, você faria um vlog. Então, assim, esses são os textos que a gente chama de textos digitais. Quando você faz uma charge, a charge, ela tem uma veiculação
impressa, né? Então, normal que seja isso. Quando vai pra internet, a charge virou uma coisa diferente. Existem as charges mesmo e agora os memes. Então, meme é uma coisa que só tem como fazer na internet, não tem como fazer fora, sabe? Porque é uma marca da internet. Então, é isso que eles vão perguntar pra vocês. Quero lembrar algumas ideias certas pra vocês. O texto normal, ele tem, muitas vezes, a leitura linear. Você começa a leitura aqui e continua, né? Esses são os textos normais que a gente tem. Na internet, a gente tem mais o hipertexto. O que é um hipertexto? Você tá lendo o texto, aí surge uma palavra, certo? Sabe aquele de azulzinho que marca lá na internet? Aí você clica naquela palavra, ele abre um texto. Aí você pode ler o texto, pode voltar, ou ler outro, voltar. É o que a gente faz muito nas fontes de livro. Você começa a ler, tem lá, número 1, você vai lá na fonte, e número 1 também, você lê a fonte, volta, lê o texto. O Enem chama a gente de coautor, porque no hipertexto a gente lê o texto na ordem que a gente quiser. Então você quer ler esse outro, depois voltar. Essa que é a ideia do hipertexto. Já no texto normal, a gente tem que seguir a linearidade. O começo, a primeira página, a segunda página, certo? Bacana, galera. Aqui, então, nós vamos falar de gêneros textuais. O que seria? O chat, né? O que mais? Aqui a gente tem o blog, tem o vlog. Então, vocês vão dar uma olhadinha. Acho que vocês são craques nisso, não precisa da minha ajuda, né, galera? E última competência, ainda a última habilidade dessa última competência, né, galera? Que é a parte mais interessante do Enem, que ele fala assim, ó, relacionar as tecnologias de comunicação para o desenvolvimento das nossas sociedades. Então ele quer falar a importância de a gente ter essa tecnologia, de informação tecnológica, e tanto que isso faz bem para a nossa sociedade. Como que a gente consegue curar pessoas, agilizar informações, resolver um monte de coisas em tempo tão pequeno, exatamente porque a gente tem o acesso à informação. Esse seria o impacto, né? A importância das tecnologias na nossa sociedade na produção de um conhecimento. Pra vocês terem noção, no parnasianismo, por exemplo, eles produziam textos e os textos ficavam nas academias. Então, na academia, quer dizer, ficava fechado, não era qualquer um que tinha acesso. Depois que a gente entrou na era da informática, as informações elas estão disponíveis. Você está olhando alguma coisa, não sabe, corre na internet, Dr. Google, e ele resolve tudo para você. Concorda? Então a informação hoje vai rápida. É essa a importância. Esse é o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, certo? Desenvolvimento social e acesso ao conhecimento, essa que é a ideia. Então compra a ideia. A sociedade desenvolve mais porque tem mais informação e a internet possibilita a gente ter acesso a essa informação. Tudo bem? Então, galera, aqui nós fizemos o que mais cai nas questões digitais. Bom, tá tudo lá no meu site, se você quiser olhar, buscar essa live, vai estar tudo por ali. E para fechar a nossa live, o que eu tenho que fazer? Te ensinar a estratégia da prova. Como é que você vai fazer essa prova? Você vai chegar, vai fazer o quê? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que entender. Primeiro dia de provas. Linguagens, ciências humanas. Como é que vai vir sua prova? Primeira coisa, vai vir a prova de linguagens, redação e vem ciências humanas. Por onde você começa? Você começa fazendo pela redação. Você vai começar a redação por quê? Você vai fazer o rascunho, o projeto de texto. Você tem 10 minutos para fazer esse projeto de texto. Você vai, não sei o que é projeto de texto. Bacana, você vai lá no meu site. Eu ensinei a fazer projeto de texto separadinho, arrumadinho. Então lá no site Português em Doses, você cadastra, aprende lá como é que faz e faz seu projeto de texto. Você tem 10 minutos para fazer esse projeto. Fez o projeto, aí você lê a coletânea. Leu a coletânea, melhora seus argumentos. Melhorou os argumentos, e quero lembrar, se você copiar a coletânea, zera a sua redação. Então o que você vai fazer? Você vai ler a coletânea e interpretar. Nossa, vou me inspirar nisso. Essa que é a ideia da coletânea, certo? E aí você melhora o texto que você já fez. Fez o projeto, leu a coletânea, aí você faz o rascunho. Você tem 20 minutos para fazer o rascunho, ou seja, parágrafo por parágrafo você vai escrever o que está lá escrito no seu texto, no seu projeto. Bacana? Fez o rascunho da redação, larga o texto, abandona o texto e vai para a prova. Por onde você começa? Você vai fazer as questões fáceis de ciências humanas. Mas por quê? Você fala, não, eu sou péssimo em ciências humanas. Não tem problema. Sabe o que acontece? O Brasil todo, ele é muito melhor em ciências humanas. Acerta mais ciências humanas. Se ele acerta mais ciências humanas, o que você vai fazer? Começar por lá. Porque se ele acerta, você acerta também. Então você vai acertar as questões fáceis. Bacana? Gente, na verdade, tudo que eu tô falando assim que acerta mais, o Brasil faz isso, tá lá no site do INEP. Vai pegar os números, quantas pessoas acertaram
tiver de 700 a 800 pontos, de 800 a 900, faz o seguinte, dá uma olhada lá no site. E se você quiser, todo esse material tá no meu site também, com comprovações, fontes, para você saber que eu tô trabalhando não com hipóteses, mas com dados, tudo bem? O que acontece, gente? Você vai começar com ciências humanas, fazendo as fáceis. Terminou ciências humanas? Volta em linguagens, começa a fazer linguagens as fáceis. O que é questão fácil? Aquela que você sabe fazer. Sabe fazer, faz, é fácil. Não sabe, é difícil. Tudo bem? Pula. Bacana. Olha o que você fez então. Fez o rascunho da redação. Segunda coisa, as questões fáceis de ciências humanas, depois de linguagens. Nessa ordem, tudo bem? Chegou no final da prova de linguagens, nas questões fáceis, volta para a redação. Agora você vai fazer a leitura de correção. E você vai corrigir linha por linha. Fez a leitura de correção, o que nós vamos observar? O seu corretor ele tem 3 minutos para ver isso, tá? Então o que você vai observar? Linha por linha. Acentuação gráfica, concordância, separação silábica e regência. Regência, galera, é uso de crase, principalmente, tudo bem? E cuidado com vírgula, tá? As vírgulas também, elas podem indicar pra gente um processo de retirada alta de nota, tudo bem? Então o que a gente vai olhar? Item por item. Olhou, corrigiu, passa limpo. Passou a limpo, acabou. Ficaram só as questões difíceis da prova, não é? Ficaram as questões difíceis, por onde você começa então? Por onde tem mais peso pra você, no seu curso. Seu curso é medicina, você vai começar por onde? Por linguagens, Então, por quê? Porque vale mais. Então, começa fazendo as difíceis de linguagens. Pela lógica. Porque já que você vai perder tempo, agora você não sabe a questão, então perde tempo fazendo uma questão que valha mais pra você. E aí você, se tiver que chutar, porque uma hora ou outra vai ter que fazer isso mesmo, você chuta no que vale menos pra você, entendeu? Bacana. Essa estrutura vai estar também no site, então fica esperto, tá? E galera, segundo dia, o que você vai fazer? Segundo dia, vem a prova na ordem. Vem matemática e, aliás, vem ciências da natureza, não é primeiro? Ciências da natureza, depois matemática? Então, o que você vai começar? Você vai começar por matemática, porque é onde o pessoal acerta mais. Tanto é, galera, que é a única prova que o pessoal consegue tirar entre 900 e 1000. Os outros cadernos, ninguém consegue tirar essa pontuação. Então, é sempre abaixo de 900, sabe? Linguagens, o pessoal costuma tirar abaixo de 800. Então, é uma prova tida como mais difícil. E matemática é tida como a mais fácil. Não porque a questão seja mais fácil, mas é que as pessoas acertam mais questões por ali. As questões mais básicas. Então, você começa por matemática, certo? As fáceis de matemática, depois as fáceis de ciências da natureza. Fez as fáceis, aí eu passaria pro gabarito nessa hora, mas se você não quiser, não tem problema. Volta nas questões agora e começam a fazer as difíceis. Começando a fazer as difíceis, você começa por onde? Nas difíceis. Você começa por onde tem mais peso pra você. Óbvio que aí você perde mais tempo fazendo o que vale mais no seu curso. E aí vai depender do curso que você tá fazendo. Você vai olhar qual instituição, pelo SISU, quem tem mais pontuação, tem mais peso. Então, depende do seu curso. Bacana? Bom, galera, com isso, a gente tem, então, a questão do Enem pronta. Eu falei de cada competência, cada habilidade, estratégia da prova. O que vai acontecer? Durante a semana, eu vou estar falando especificamente de cada competência. Então, você vai ficar ligado no meu Instagram, no meu site, no YouTube. Galera, nas minhas redes sociais, estejam lá que eu vou estar falando pra vocês tudo que vai acontecer. Eu digo só uma coisa pra vocês, galera. Você tá na hora certa de passar, o momento é seu. Então, assim, o que você precisava fazer, você fez durante todo o ano, estudou, tá aqui no domingo me assistindo, tá aqui ralando, estudando, você merece. A prova foi feita pra você e você vai arrasar nessa prova, eu tenho certeza disso, porque eu acredito em você. E eu tenho certeza que você também vai precisar disso, acreditar em você, porque você é a única pessoa que esteve com você esse tempo todo e percebeu o tanto que foi difícil chegar até aqui. E você escolheu esse caminho, você escolheu ter sucesso. E eu tenho certeza que você vai ter esse sucesso, porque você é a melhor pessoa. Sabe o que acontece? Eu aprendi isso fácil. Eu falo assim que quando você pede pro Papai do Céu uma coisa, fala assim, Papai do Céu, eu preciso muito disso. Papai do Céu tem 3 respostas pra você. Ou ele fala assim, ó, sim, eu vou te dar. E te dá. Você fala, nossa, eu quero minha aprovação. Tá, vai lá, foi aprovado. Mas ele tem outras respostas também. Ele pode falar assim, olha, espera que, assim, não é a hora certa. Tem hora pra tudo. E é verdade, a vida é um mecanismo e as coisas se encaixam. Tudo tem a hora certa. A sua maturidade, o seu conhecimento. Às vezes você precisa ficar em algum lugar pra conhecer uma pessoa que vai fazer diferença na sua vida. Então, essa engrenagem da vida. Então, assim, não é a hora certa. Ou Deus tem a terceira resposta pra você. E qual seria? Tenho coisa melhor pra você. E se de qualquer forma, qualquer resposta que ele te der,
vai te atender. Então, assim, confia, se chama fé. Aceita que assim, você fez tudo que você podia, você deu o seu melhor, você tá fazendo nessa reta final o seu melhor e, galera, você vai ter o resultado. E eu vou estar lá do seu lado, aplaudindo você porque você merece, tá certo? Olha, muito obrigada pela live, obrigada por estar aqui comigo. E, ó, não esqueça de ir lá no meu site e se cadastrar, pegar esse material, estudar. Eu vou estar à disposição de vocês para o que vocês quiserem, tá bom? Olha, um beijo e muito obrigada por tudo, tá bom? Bom final de domingo e até amanhã.